Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Este é o bloco Opinião Espírita, em que eu faço aqui com vocês e para vocês o estudo dirigido do livro Opinião Espírita, que é uma obra mediúnica, psicografada por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, e Valdo Vieira. E a autoria espiritual também é uma parceria de Emmanuel e André Luiz, que em todos os capítulos sempre recorrem a um conteúdo da codificação espírita para dar as suas opiniões espíritas. Hoje o capítulo 54, Embaixadores Divinos, né? O título Embaixadores Divinos fica por conta de Emmanuel. Emmanuel que vai recorrer a um conteúdo do livro da codificação O Céu e o Inferno, mais especificamente na primeira parte, no capítulo 8, cujo título é Os Anjos, né? E ele vai no item 14 desse capítulo, Os Anjos. Então vamos ver aqui esse conteúdo da codificação e depois ver a opinião, né, as reflexões de Emmanuel a respeito, né? Então aqui este item diz assim: a humanidade não está limitada à Terra. Óbvio, né, gente? A gente que já tem, né, um conhecimento, o conhecimento espírita, já a lógica já nos diz que a Terra não pode ser o único planeta limitado, senão seria duvidar realmente da sabedoria de Deus. Imagine, né? Isso é um exemplo que eu já citei e que eu vi pela primeira vez de Medrado, né? Imagine um grande condomínio, um condomínio bonito, um condomínio luxuoso, com apenas um apartamento ocupado. Seria até, que burrice isso, né? Do dono do condomínio, só vendeu, só ocupou um apartamento. Pense o universo, né? Com tantas galáxias, tantas estrelas, tantos planetas, né? Só a planeta Terra ser habitado, né? Então, pela lógica, a gente já vê que isso aí não é possível. Mas ninguém entrou em contato com seres de outro planeta. Eu acho que a resposta que eu tenho é uma resposta meio simplista, mas é porque acho que não está na hora ainda, né? Eu sei, é uma resposta simplista, eu concordo, mas é a que eu tenho no momento, né? Para mim, né? Eu tenho essa resposta para mim e estou transmitindo para vocês. Ou essa comunicação já aconteceu, mas está em off aí com alguém, né? Também é uma possibilidade. Mas posso dizer para vocês, sem medo de errar, que comunicação com habitantes de outro planeta já aconteceu na esfera das manifestações espirituais. Na própria codificação tem Allan Kardec, que ele presencia, né, comunicações de espíritos que se declaram que tiveram sua última encarnação em outro planeta que não a Terra. Então, já tivemos espíritos habitantes, sim, de outros planetas e sempre teremos, né, se manifestando no âmbito espiritual. Então, né, para a gente, por enquanto, deve servir, né? Então, vamos lá. A humanidade não está limitada à Terra. A humanidade, ocupa inumeráveis mundos que circulam no espaço. Cara, inumeráveis, né? Povoou aqueles que desapareceram e povoará aqueles que se formarão. Então, aqueles mundos que não existem mais eram povoados pela humanidade e aqueles ainda que virão de se formar serão povoados pela humanidade. Deus tem criado por toda a eternidade e criará sem cessar. Bom, gente, Deus é eterno, né? Não tem princípio, meio e fim. Então, ele cria, sempre criou, de toda a eternidade, né? E continuará criando, né? E criará sem cessar. Muito tempo antes, pois, de que a Terra existisse, né? Nesse nosso planeta Terra existisse, por antiga que a suponhamos, né? Por mais antiga que a gente pense que a Terra seja, teria havido em outros mundos espíritos encarnados que percorreram as mesmas etapas que nós, que somos espíritos mais recentes, percorreremos nesse momento e alcançaram o objetivo antes mesmo que tivéssemos saído das mãos do Criador.
Ou seja, quer dizer que antes do nosso planeta, antes até de nós mesmos existirmos, já existiram outros espíritos anteriormente em outros planetas que já percorreram a mesma caminhada que nós estamos percorrendo, né? Antes mesmo da gente existir. E que hoje já são espíritos purificados, né? De toda a eternidade houve, pois, anjos ou espíritos puros. Então, quem são esses espíritos puros? São espíritos que, como nós, no passado já percorreram toda a caminhada evolutiva que estamos percorrendo agora, antes mesmo da gente existir. Então, quando a gente começou a existir como espíritos, esses anteriores, né, já eram puros. E aí nós chamamos eles de quê? De anjos, porque para nós eles sempre foram assim. Eles já surgiram assim, puros. Então para nós, para eles sempre foram, por isso que chamamos de anjos, como se eles tivessem sido criados exatamente assim, né? Então, tá uma boa explicação para essa questão dessa crença nos anjos de terem sido seres criados já do jeito que são, já almas puras, embaixadores de Deus, né? Mas a sua existência humanitária, né, desses dito anjos ou espíritos puros, mas a sua existência humanitária, perdendo-se no infinito do passado, é para nós como se tivessem sempre sido anjos. Então, para a gente, esses espíritos puros que já se purificaram antes da gente existir, para a gente eles sempre foram isso, espíritos puros ou anjos, né? Então, por isso que está aí explicada a teoria dos anjos nesse parágrafo, né? E aí Emmanuel, baseado neles, né, nos anjos, nos espíritos puros, fez esse capítulo, né, 54, Embaixadores Divinos, ou então como está no livro dos Espíritos, os ministros de Deus, né? Como são os espíritos puros, né? Então Emmanuel começa assim: eles, os embaixadores divinos, quando chegam a nós, espíritos internados na escola da evolução, trazem consigo as harmonias supremas. Então, quando eles vêm até nós ainda aprisionados ainda nas nossas imperfeições, né, trazem até nós as suas harmonias supremas, né? E nem todos conseguem percebê-las. Expressam-se raramente por estruturas humanas, conquanto permitam que artistas de sentimento elevado lhes imaginem a forma nas alegorias da abstração ou na linguagem dos símbolos. Então, os artistas inspirados, os artistas de mente mais elevada, tentaram imaginar as formas dele. Aí aquela forma luminosa, com a auréola, né, que é a coisa que tem nos santos principalmente, com asas, né? Por quê? Para nós, para nossa mente limitada, quem voa é quem tem asa, né? Então a pessoa vê um espírito puro, né? Um espírito, não precisa nem ser um espírito, até um espírito superior já planando, né, acima de nós. Então é um anjo que voa, tem asas, né? Então a gente começa a criar imagens, né, que nos permitam traduzir em palavras, ou no caso aqui, em tintas, né, para pintar um quadro, por exemplo, né? Mas são só imagens, por mais bela que seja a pintura, a retratação de um espírito puro nesse sentido, por mais bela que seja, ainda é uma imagem ainda muito básica, tenho certeza, do que eles realmente são, né? Então, são alegorias, né? Abstração, símbolos, né? E tudo mais. Inclusive porque nem todas as imagens que fazem de anjos são todas bonitas, né? Eu já vi algumas imagens de anjos bem esquisitinhos, né? Esses aí não tiveram uma visão muito boa não, né? Então esses não são artistas de mente muito elevada não. Os artistas de mente mais elevada conseguem fazer imagens mais belas, né? Aí vai da evolução de cada um, né? Manifestam-se quase sempre por influxos de sabedoria e beleza, amor e refazimento. Olha as manifestações dos espíritos puros entre a gente, né? Como eles se manifestam? Através de influxos. Eles nos influem sabedoria, nos influem beleza, nos influem amor,
O amor mais puro, o amor do Pai, né? Eles são os embaixadores, nos influi em refazimento, para a gente se refazer, se reconstruir, se reerguer. Eles nos influenciam a isso. São frêmitos de esperança, alavancas intangíveis de força, clarões relampegueantes no firmamento da lama, a se assemelharem, a se espelharem nas telas do pensamento por ideias sublimes, ideias sublimes, expressam nosso pensamento por ideias sublimes, ideias elevadas, e sonhos majestosos, né? Sonhos grandiosos, visões interiores de magnificência intraduzível, né? Que é muito difícil dizer em palavras, cujo fulgor recorda a auréola solar, dissipando as trevas, quer dizer, uma luz tão intensa, né, que igual a auréola solar, que dissipa totalmente as trevas. Rapaz, que linguagem, que descrição bonita, né, que Emmanuel está fazendo aqui desses seres, né? E aí? É intenso, né? Intenso. Abeiram-se das mãos fatigadas de pranto, né? Nossas mãos fatigadas de pranto, de trabalho, né? De choros e ranger de dentes, e renovam-lhes a ternura para que afaguem de novo os filhos ingratos. Quer dizer, eles nos inspiram em momentos difíceis, basta que tenhamos as percepções abertas, receptivos a eles, né? Aproximam-se dos corações exaustos de sacrifício, impelindo-os a converter soluços de sofrimento em cânticos de alegria, quer dizer, converter choro em cânticos de alegria. Envolve o cérebro daqueles que se consagram espontaneamente à felicidade dos semelhantes, né? A felicidade de todos, e comunicam-lhes o lume da inspiração, quer dizer, a luz que inspira, né? Que lhes transfigura no campo mental em cores e melodias, invenções e modelos, composições literárias e revelações científicas, poemas e vozes, hinos à bondade e planos de serviço que atendam anseios e aspirações das criaturas famintas de acesso aos reinos superiores do espírito. Então, todas as grandes coisas do mundo, seja na área da ciência, da literatura, da poesia, das invenções, têm a inspiração do mundo maior, do plano superior dos espíritos puros, né? Desses embaixadores, ministros de Deus, né? É o que Emmanuel está aqui a nos revelar. Abraçam os lidadores do bem e reaquecem os corações para que não se mobilizem sob o granizo da calúnia e nem se entorpeçam ao verbo gelado e fulgurante das filosofias estéreis. Então eles também abraçam para que os lidadores do bem não esmoreçam, que acontece muito, né? Muitas vezes a pessoa está trabalhando no bem e a calúnia, as perseguições fazem com que a pessoa esmoreça, mas se a gente buscar inspiração, o contato com esses divinos amigos, né, dos reinos da espiritualidade pura, né, esses embaixadores, a gente se mantém firme na nossa lida, né? E a gente, né, vai à frente, não busca, como diz aqui, filosofias estéreis, quer dizer, conhecimentos que não levam a nada. Filosofias estéreo, não produz nada, né? Conhecimentos que não levam a nada. E sim os conhecimentos que produzem, os conhecimentos úteis que levam a coisas grandes, belas. Beijam a fonte pastosa, fonte pastosa, pastosa de suor, né? Beijam a fronte pastosa dos agonizantes que aguardam tranquilamente a morte, rociando-lhes o olhar com lágrimas de júbilo ao desvendar-lhes
os gloriosos caminhos da liberdade, né? Então, aqueles que esperam a morte com fé, ainda que agonizantes, né, são iluminados por eles também, né? Para lhe mostrar que, na verdade, a morte, quando chegada no momento certo, não é mais do que uma libertação, né? Enlaçam os servidores humildes que suam e choram na gleba, a fim de que o mundo se abasteça suficientemente de pão e levanta-lhes a cabeça para a contemplação do céu, né? Então eles também inspiram e abraçam os servidores humildes que produzem os alimentos, que produzem as coisas básicas do mundo, erguendo-lhes a cabeça para o céu, né? Mostrando que eles são importantes, né? Veja como eles nos influenciam, quer dizer, raramente são por vias materiais, é mais por isso, pela coragem, pelos bons sentimentos, né? Pelo encorajamento, pelas divinas inspirações, né? São esses, né, os espíritos puros. Quando a ventania da quando a ventania da adversidade te assopre desalento, ou quando a sombra da provação. Gente, hoje eu estou lendo errado demais, porque esse texto aqui está me emocionando, né? Apesar do que eu já li antes, né? Mas não tem jeito não, realmente emociona bastante essas letras, viu? Isso aí não vamos mentir não, né? Mas vamos lá, vamos continuar o nosso estudo, né? Quando a ventania da adversidade te assopre desalento, ou quando a sombra da provação te mergulhem em nuvens de tristeza, recorre a eles, embaixadores divinos do amor eterno, e sentirás de imediato o calor da fé, nutrindo-te a paciência e acalentando-te a vida. Então, quando a gente se sentir realmente desfalecer, né, procuremos, né, a inspiração do alto, a inspiração de Deus e desses embaixadores divinos, né, que estão aí sempre a nos inspirar, a nos reerguer para o melhor, né? E aí a gente vai sentir, né, o calor da fé, nos nutrir de paciência, nos nutrir de força, né, e ter as nossas vidas acalentadas, né, por esses seres que ainda não alcançamos, mas que nem por isso eles não nos desamparam, né? E por fim, o último parágrafo, Emmanuel vai dizer como a gente consegue se ligar a esses seres para que tenhamos, né, algum acesso a tudo isso aí que ele está falando, um acesso mais intenso. Para isso, diz Emmanuel, basta que te recolhas à paz do silêncio, acendendo em ti mesmo leve chama de oração por atalaia de luz. Olha, basta que a gente te recolhas ao silêncio interior, pode estar fazendo o maior barulho no externo, mas o silêncio, gente, é o silêncio interior, né? Então, basta que a gente se recolha ao silêncio interior e acenda dentro de nós mesmos uma leve chama da oração por atalaia de luz, quer dizer, uma leve chama da oração, não precisa nem ser uma chama muito grande. Isso lembra até o que Jesus falou, né? Ter a fé do tamanho de um grão de mostarda é o suficiente, né? E aqui a Emmanuel está dizendo, para que a gente se conecte a esses espíritos, né, embaixadores de Deus, basta que a gente acenda dentro de nós uma leve chama da fé, uma leve chama da oração, né, uma leve chama da esperança como atalaia de luz, para entrarmos em contato com eles em oração, né? E é isso aí, esse é o recado que Emmanuel nos dá, né, sobre esses embaixadores divinos ou ministros de Deus, como está no Livro dos Espíritos, né? Se a gente conseguir isso aqui que ele nos fala no último capítulo, maravilha, né? O difícil para todos nós é conseguir, né? Por causa das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, né? Mas se a gente não conseguir agora, o exercício, né? Se a gente não conseguir de imediato, gente, o exercício nos vai fazer que a gente nos aprimore espiritualmente cada vez mais e um dia a gente consiga, né? Já que estamos na caminhada evolutiva, como falou ali naquele texto do Céu e Inferno, né?
e estamos na nossa caminhada, e também, tal qual esses espíritos puros anteriormente tiveram nessa mesma caminhada que nós e chegaram lá. Então, um dia, quem sabe, não sei daqui a quantos milênios, nós conseguiremos chegar lá também, né? Por enquanto a gente vai aqui engatinhando, aprendendo o que for possível e realizando o bem que nos for possível, né? Que tiver ao nosso alcance, ainda que seja um bem pequeno, mas que seja verdadeiro, seja importante. Ok, queridos? E assim encerramos mais um capítulo, né? Quem gostou aí curte, quem achar útil compartilha, né? Quem está chegando agora aqui no canal, se inscreve no canal Raciocínios Espíritas, ok? A todos aí um forte abraço e fiquem com Deus. E com esses embaixadores divinos também.